Olá pessoal, hoje vamos começar mais uma aula aqui do nosso curso de LaTeX. Estamos já para a nossa quinta aula, certo? E a gente vai aprender um pouco aqui como fazer a utilização das equações matemáticas dentro da ferramenta, né? Nas últimas aulas a gente viu como estruturar um texto, né? Utilizando os comandos e bibliotecas adequadas para isso, botar duas colunas, mexer na separação entre linhas, parágrafos e por aí vai, né? Hoje a gente vai realmente entrar na parte onde o LaTeX é mais poderoso, né? Que é justamente na parte de edição das equações matemáticas, gráficos, figuras, né? Tudo isso no intuito de fazer textos com alta qualidade, certo? Para isso a gente vai utilizar algumas bibliotecas, joga aqui no dentro do nosso Text Studio, certo? Então, baseado no mesmo documento que a gente estava mexendo na última aula, a gente vai adicionar esses pacotes aqui que vão dar algumas fontes, alguns comandos que a gente utiliza dentro do ambiente matemático, né? Então, colocando aqui essas bibliotecas, a gente consegue garantir a maioria dos comandos para que a gente possa utilizar na hora de escrever equações matemáticas mais complexas e por aí vai, né? Dificilmente a gente vai ter algum problema de não reconhecer algum comando. Caso tenha algum problema, a gente adicionar as bibliotecas, os pacotes adequados para poder te utilizar tais equações. Né? Então aqui, considerando o template que a gente estava utilizando na última aula, a gente vai estar trabalhando dentro do artigo aqui, para ficar mais fácil, certo? Já que a gente não precisa mostrar a questão de estruturação do capítulo aqui nessa aula. Né? O resto praticamente é a mesma coisa aqui, então sexo, minhas equações, onde a gente vai estar trabalhando com algumas equações aqui na nossa aula, aprender como utilizar o ambiente matemático, certo? Então, pegando alguns materiais de LaTeX, né, dentro da internet, a gente vê que tem algumas formas de declaração de equações, né, como a gente pode colocar equações dentro do texto ou fora do texto, né, em destaque. Então, o primeiro comando que a gente aprende, né, é escrevendo aqui minha primeira equação, certo? Aí eu posso colocar aqui uma equação dentro do texto, né? Que é o mais básico aí que a gente pode estar vendo dentro do LaTeX, né? Então o primeiro comando que a gente utiliza, geralmente é o padrão que eu utilizo desde sempre, é colocar essa equação entre dois símbolos de cifrão, certo? Então aqui dentro do símbolo de cifrão, a gente coloca a nossa conta matemática, né? A mais B, e a gente executando, ele já vai aparecer esse texto com a equação já colocada, né? Então aqui quando a gente coloca a parte de equação, vendo aqui dando um zoom aqui pela ferramenta, a gente vê que a fonte da equação já muda em relação à fonte do texto, né? Botando aqui a equação está numa fonte e a parte da equação matemática está em outra fonte, justamente para dar esse destaque às equações, certo? E aí a gente pode continuar o texto, né? Depois colocando qualquer coisa que eu queira. Vou botar aqui um pouco de texto, se executar, então a gente vai ver que nosso cálculo matemático ficou, né, nossa equação matemática ficou aqui dentro do texto. Aí se eu quiser destacar mais, eu posso selecionar e colocar o abrir parênteses, que a ferramenta já bota abre e fecha parênteses em torno dessa parte de equação, né, caso eu queira dar um destaque melhor no meu texto. Então aqui a gente pode ver, aí botou parênteses, né, o tipo de equação mais básico. Certo? Então, daqui quando eu quero explicar, eu coloco algum termo, né? Geralmente eu posso colocar aqui, se eu boto algum símbolo lá grego dentro da minha equação e que ele tem um significado, eu posso botar aqui, usar aqui o alfa, né? Então aqui a gente já tem algumas letras, alguns símbolos gregos já pré-definidos, então eu posso botar aqui alfa, né? Alfa em inglês é igual a 20.3, valor qualquer. Né? Caso uma equação anterior apareça o alfa, hoje aqui eu posso explicar o que é o alfa, né? Se é um valor numérico e por aí vai. Então aqui mudou, né? Apareceu o símbolo de alfa e o texto lá, né? Então é muito útil quando a gente quer explicar variáveis de algum problema que eu estou apresentando, né? Então você bota o x, aí eu posso explicar x, onde x é a variável é a variável da equação, né? F significa a função, e por aí vai. Então esse tipo de utilização, né? Esse tipo de explicação que a gente é interessante colocar dentro do texto, a gente pode colocar entre cifrão aqui. Outra forma também que tem nos livros é de colocar a barra invertida
e abrir colchete, certo? Aí eu posso botar aqui a mesma coisa, né? Alfa igual a 5, 4. Então ele já reconhece, então só tem que fechar aqui o, o sinal lá de botar a barra invertida no colchete também. Colocando assim, ele já coloca em destaque, né? Ele já coloca aqui que faz uma quebra de linha automática. Então, possivelmente aqui a gente tem que colocar barra invertida, abre parênteses. Aí posso botar aqui o alfa igual a 3. E aí deve ser o comando para ficar ainda dentro do texto, né? Assim como o de cifrão que a gente acabou de estar utilizando, certo? Então tem essas duas formas aqui. Essa daqui para mim dá mais trabalho, então para mim o mais interessante é a gente voltar lá a usar os cifrões. Ctrl Z aqui até voltar, certo? Vou botar aqui só alfa, certo? Para mim é mais prático de utilizar cifrão, é o que eu utilizo aí. Mas dependendo do curso, outros materiais na internet ou livros, ele pode mostrar em outra forma, né? Depende muito de uma escolha pessoal da pessoa que está utilizando o LaTeX. Eu prefiro utilizar o sinal de cifrão, mas aí se eu quiser o texto entre linhas, eu posso utilizar o barra invertida e abrir parênteses, que ele vai criar aqui um ambiente matemático, certo? Então esses daqui são os comandos, né? Esses dois são os comandos para a gente colocar algum texto matemático, né, dentro do texto. Se eu quiser ele destacado, centralizado, né, numa linha separada, eu posso utilizar dois sinais de cifrão entre as equações, né? Então vou botar aqui alfa igual a 3 de novo. Assim, colocando dois sinais de cifrão antes e depois do texto matemático, eu quero explicar, né? Colocar no meu PDF. Aí ele vai gerar ele vai quebrar a linha e vai colocar essa equação centralizada ou dentro da configuração que a gente decidiu. A gente já viu que tem alguns comandos na última aula que eu consigo botar a equação à direita ou à esquerda pelo padrão é centralizado, né? Então ele vai destacar colocando a equação somente numa linha, certo? Aqui a gente pode usar com dois cifrões, que é o padrão que eu uso, ou que a gente acabou de ver que é o barra invertida, abrir colchetes, né? E aqui a gente pode botar aqui agora outra letra grega, né? Beta é igual a 100. Aí ele também vai fazer esse mesmo destaque, né? Então a única coisa que a gente vê aqui de diferente, né? Quando a gente quer utilizar destaque utilizando esses símbolos aqui, qual é a questão que a gente vê? É que a equação não tem numeração, certo? Então ela só tem um destaque, ela é centralizada, entra no modo de fonte matemática, né? E segue as configurações dos textos matemáticos. Mas aí eu não tenho a numeração destas equações, né? Não aparece o número lá de acordo com a configuração do template, certo? Então para a gente fazer isso, a gente tem que utilizar alguns ambientes, certo? Então, o que são ambientes dentro do LaTeX, né? Para a gente relembrar, ambiente é tudo aquilo que eu começo com o barra invertida begin e entre colchetes eu coloco o tipo de ambiente que eu vou estar utilizando. Então o begin document é um ambiente que gera o documento em PDF, né? Então esse aqui dentro do LaTeX, né, quando eu declaro isso daqui, ele chama todos os comandos suficientes na hora que eu executar, né, compilar o meu texto, ele vai gerar o PDF, né? Então todos os ambientes aqui dentro do LaTeX eles começam com barra invertida begin. E lógico que ele tem o end também, o final, né? O begin, o início do ambiente e o final do ambiente. E entre as chaves aqui vem o nome do ambiente. Então, se eu começo, então vai ter o begin, o nome do ambiente, e vai ter o end, o nome do ambiente. Sendo que os dois têm que bater a mesma escrita correta, né? Senão vai dar erro de compilação, certo? Então, para a gente colocar a numeração aqui dentro do LaTeX, a gente tem que estar utilizando um ambiente matemático, né? Então aqui eu vou colocar aqui no espaço vazio. O primeiro e o mais básico, botar aqui o begin. Aí aqui dentro do Text Studio ele já abre e fecha o ambiente, né? Se for um ambiente declarado já padrão do LaTeX. Então aqui eu vou escolher o nome do ambiente. Então aqui é o equation, certo? Aí aqui na ferramenta ele já, o que eu escrever aqui ele replica embaixo,
certo? Aqui traz essa facilidade para o utilizador do LaTeX. Aí outros ferramentas podem não ter essa opção, né? Então, o equation aqui é o mais básico. E aqui dentro eu posso colocar a minha equação que eu quiser, né? Bota aqui f de x, né? O mais padrão aqui é igual a x, certo? Botar uma reta aqui que passa pela origem. Compilando, ele já vai colocar aqui a minha equação e a numeração lá no canto direito da página, né? Da margem. Vou centralizar aqui na folha. Então aqui a gente vê as margens aqui, então ele vai centralizar bem no finalzinho da margem mesmo a numeração. E aí toda vez que eu criar um novo ambiente equation, né? Vou criar um segundo ambiente aqui, Ctrl C, Ctrl V. Posso botar aqui uma equação de duas variáveis, né? X e y. Vou botar ax mais by. Só para ilustrar, manter a indentação aqui do documento. Vou compilar. E aí ele já vai colocar a nova equação com a nova numeração. Então ele faz esse gerenciamento de equações automático dentro do meu texto, certo? Aí eu não preciso estar me preocupando, né, em relação à numeração. Aí essa numeração também varia de tipo de documento para tipo de documento. Então o artigo, como ele não tem capítulos, ele já só vai numerar em sequência, né? Então vai de 1 até tantas as equações que você colocar no seu trabalho. Quando a gente vai para o padrão report ou book, então ele tem um padrão de numerar, botar o número do capítulo, ponto, o número da equação, né? E toda vez que tu cria um novo capítulo, ele vai resetar o número de equação, né? Então tu fez o capítulo 1, teve 20 equações. Quando você botar a primeira equação do capítulo 2, vai ficar 2.1. Aí ele vai numerar, vai fazer a recontagem das equações, né, a partir do capítulo, né? Aí ele bota a referência do capítulo onde está esta equação, né? Lógico que em configurações, utilizar pacotes e comandos, a gente consegue mudar esse padrão, né? Ele numerar em sequência o livro todo, né? Mas o padrão é geralmente fazer a referência ao capítulo e qual é o número dessa equação dentro do capítulo, né? Então aqui aparece 2, então está um padrão artigo, ele vai seguir essa fórmula aí, certo? Então aqui, e mesmo se eu trocar aqui, ó, essa aqui hoje está a equação 2, se eu tirar ela daqui e passar ela para cima dessa equação que estava 1, ele já vai renumerar tudo automático, né? Agora essa daqui vai ser a equação 1 e a outra vai se tornar a equação 2, né? Então isso aí faz tudo automático. Aí por isso que traz bastante facilidade ao utilizador de LaTeX, especialmente pessoas que trabalham dentro da área das exatas, utilizar essa ferramenta, já que ele faz tudo isso de forma automática, certo? Então, esse daqui é o padrão mais básico. Existem outros também, outros padrões que a gente pode estar utilizando de ambiente de equação. Vou botar outro aqui. Outro também que a gente usa muito é o begin align, né? Deixa eu ver se eu escrevi certo aqui. É esse aqui mesmo, o nome do ambiente, certo? Então, qual é a vantagem desse ambiente aqui, né? Qual é a característica dele? Não tem nenhuma vantagem, cada ambiente tem a sua utilização. É que aqui eu posso declarar várias equações em sequência, né? Não preciso botar um begin equation para cada equação. Ou seja, se eu tiver uma sequência de 4 equações sem texto, né? Uma atrás da outra, eu posso usar o align, né? E quando ele tem esse aqui align, ele também consegue fazer o alinhamento das equações, dado alguns tokens, né? Então, eu vou pegar aqui duas equações, botar aqui x é igual a 3, certo? Aí, quando eu quero declarar outra equação, eu vou botar duas barras invertidas, que é para quebra de linha, certo? E aqui eu vou colocar outra, né? Y igual a 80, certo? Vou compilar. E aí ele vai criar as equações, né? Vendo aqui, ó, ele já gera a equação. Deixa eu aumentar um pouco aqui a área de visualização para a gente ter uma visualização melhor aqui do texto, né? Então ele já coloca aqui, ó. Então botei duas equações, x igual a 3, então ele já numerou ela e numerou a de baixo, certo? Aí a gente vê aqui que elas estão desalinhadas, né? Então eu posso colocar aqui um token de alinhamento, que aqui dentro desse ambiente é o e-comercial, né? Então eu boto o e-comercial. E aí ele vai fazer o alinhamento aqui, então o x e o y vão ficar alinhados um debaixo do outro certinho. Beleza? Então a gente vê aqui que ele já muda,
né? Outra coisa, digamos que eu boto aqui x é igual a 3 mais 20y, 20y, né? Digamos que é um sistema de equações. E aqui eu posso botar que menos x menos 20 é o y, né? Certo? Então eu vou colocar aqui, vou compilar. Vamos lá compilar. Então a gente já viu que ele se alinha, né? Mas eu posso botar quantos alinhamentos eu quiser, né? Digamos que eu quero botar um seno aqui, né? Aqui a gente tem o comando seno, que é a barra invertida, sim, né? Que é seno em inglês. Sim de, sei lá, x. Então a gente vai ver que essa equação pode ficar meio desbalanceada. A gente pode depois colocar mais alinhamento dentro desse comando, né? Então eu posso fazer um alinhamento aqui no x e a partir do igual também que os iguais estejam alinhados um com o outro. Então eu boto antes deles, boto outro símbolo de A comercial. Então ele vai alinhar o x e vai alinhar os iguais um perto do outro. Eu acho que isso daqui pode dar uma bugada, né? E aí a gente vai colocando aqui o alinhamento onde a gente quiser até ficar do agrado da gente. Posso botar depois e ver como é que fica. Então, uma questão de teste para a gente ver. Então, ele vai alinhar aqui e o outro ele vai criar um alinhamento diferente, né? Então, dependendo das equações em sequência, a gente pode fazer um alinhamento aí mais minucioso do que a gente quer. Então, esse daqui, como a equação são simples, né? Então, esse daqui, colocar só o alinhamento aqui antes das primeiras variáveis já nos traz um resultado interessante, né? Tem um align, isso daqui são os dois principais que eu uso. Existe também o eqaway, quando eu quero botar várias equações também, só que aí a gente não consegue botar o alinhamento. Então tem equation split, também tem como separar uma equação muito grande, né? Isso daí a gente pode deixar para outras aulas, né? A intenção aqui é apresentar o básico e começar a escrever os textos matemáticos em si. Então esses dois ambientes aí, primeiro, são os dois principais que eu uso, né? E que a gente mais vê aí em termos de utilização, certo? Então aqui agora a gente vai começar a fazer algumas equações matemáticas, né? Para a gente ver alguns comandos dentro desses textos matemáticos aqui. Então eu vou utilizar esses equations aqui para a gente fazer os nossos exemplos, certo? Então voltando aqui, então vamos lá. Então aqui a questão dos símbolos matemáticos são os mesmos do teclado, né? Então se eu quiser o divisão, eu boto aqui o barra, que também é conhecido como divisão, né? Multiplicação aqui, eu posso botar 2, né? A gente tem dois símbolos de multiplicação, que é o x, mas se eu botar o x aqui, ele vai ficar um x meio em forma de letra, né? Não representa o x de multiplicação padrão, certo? Se eu quiser utilizar o x de multiplicação padrão, eu vou colocar a barra invertida e vou utilizar o times, né? Que é o vezes em inglês, né? Como se escreve vezes em inglês. Então eu posso colocar aqui ax vezes by, né? Então ele bota aquele x lá mais padrão do que a gente conhece de multiplicação. E o outro padrão é o do ponto, né? Eu vou botar c dot, né? Que é um ponto, dot de ponto, c descentralizado. Aí ele vai colocar um ponto centralizado na vertical aqui dentro da equação, né? Que são os padrões aí, certo? Então se eu quiser explicitar esse vezes, botar aqui o mais, aí ax a vezes x, né? Posso botar aqui o c dot. Aí eu tenho que dar o espaço, né? Para não confundir com o comando. E no outro eu posso usar o outro padrão, né? Barra invertida times. Só para a gente ver como é que fica. Certo? Então aqui, ax mais b vezes y, né? Lógico que quando a gente vai escrever um texto mais formal, a gente vai escolher um tipo de representação para multiplicação, né? Aí a gente pode escolher. Nesse caso eu vou fazer um material para ensino infantil, né? Eu posso colocar o vezes, que é o padrão que a gente utiliza nesse contexto de ensino. Uma vez que a gente chegar ali na oitavo, nono ano, ou ensino médio, né? E de ensino médio para cima, a gente já é o padrão utilizar o padrão do ponto para representar a multiplicação, certo? Então, essas daí são os tipos de multiplicações que a gente faz, certo? Aqui. Então, outra coisa que a gente pode estar utilizando é a questão da divisão em forma de fração, certo? Então, aqui eu posso, vou apagar aqui. Esse aqui, então, uma função de x e y, pode dizer que essa função é x dividido por y, né? Vou botar x barra y,
né? Se for mais básico, eu posso colocar dessa forma aqui, que as pessoas vão entender, certo? Com multiplicação, mas caso eu queira fazer a fração mesmo, um embaixo do outro, eu posso utilizar o comando frac de fração. Então aqui a gente já vê aqui, pelo menos dentro desse processador, como eu estou utilizando, ele suporta o dicionário português, então ele vai dizer aqui, ó, frac, e aqui vai ter o num de numerador e o den de denominador. Vou escolher ele, né? Dependendo do processador, ele vai te dar as chaves vazias. Então, na primeira chave, eu coloco o numerador e na segunda chave o denominador, né? Então, eu vou botar x mais y dividido por 3. Fazendo isso daqui, eu já vejo que ele já bota a fraçãozinha lá da forma que a gente vê nos livros, né? Uma forma mais bonitinha aí, mais legal, certo? Então, a gente pode utilizar isso daqui para utilizar o frac, certo? Outros comandos também, vou utilizar a partir daqui. Eu já vi o seno e cosseno aqui. Aí o cosseno é cos, né? Barra invertida cos. Ele bota numa letra não itálico, né? Fica mais fácil de compreender. Aí o cos é o do cosseno. Aí tem os outros, né? A tan, que é arco tangente. Aí aqui ele não reconheceu, certo? Aqui, mas acho que o tan ele reconhece como tangente. Aí ele conhece como tangente. Deixa eu ver se aqui é arc. Arco tangente. Aqui ele reconhece como arco tangente o arctangente, certo? Arctan. Então aqui são os tipos de funções trigonométricas, certo? Aqui outra coisa também que é fácil de aprender é colocar em potência, né? Então eu posso dizer que x é igual a elevado a algum valor. Então elevado aqui geralmente eu coloco com símbolo de acento circunflexo, certo? Chapeuzinho aqui. E aqui o primeiro fica a base e o outro vira o expoente, certo? Se eu botar aqui 9, vai ser a elevado a 9, certo? Então a gente já faz aqui a potenciação, certo? Caso eu queira elevar pelo número negativo, o que acontece aqui? Ele vai pegar, o lápis vai conhecer aqui que você quer colocar uma potência e o próximo caractere ele vai elevar, né? Então se eu botar aqui 19, ele vai botar aqui 29, vai botar a ao quadrado e embaixo 9. Só para vocês verem se vai ser isso mesmo. É isso aí mesmo. Ele só coloca o próximo caractere como potência, né? Se eu quiser colocar os dois caracteres, eu vou apagar aqui e vou abrir o chaves, né? Então, A elevado, abre e fecho chaves. E dentro aqui eu boto tudo que tem que aparecer no expoente. Então, eu posso botar aqui menos 3, ele vai colocar correto. Vai interpretar correto o que é A elevado a menos 3. Posso botar menos 39, que vai começar a dar certo, né? Então, se você tiver só uma base, né? O valor da base elevado a apenas um caractere, né? Um número ou alguma coisa, você coloca, né? Então, esse daqui é o de potência, mas também pode servir como subscrito, né? Caso a sua equação utilize algum índice subscrito, certo? Então, aqui é o subscrito, né? Que é o que utiliza dentro da matemática para potência. E tem o sobrescrito, né? O sobrescrito eu coloco o underline, que vai ficar na parte de baixo aqui. Geralmente útil quando a gente quer colocar alguma referência de alguma matriz, né? Vou colocar aqui o ambiente em destaque, então boto lá aqui a matriz A, né? Então matriz no padrão da matemática a gente sabe que é a letra maiúscula em negrito. Então vou botar maiúsculo aqui, eu coloco barra invertida mat bf. E aqui eu boto o que eu quero colocar, né? Então uma matriz A é igual aos índices, né? Aí aqui eu quero botar chaves. Para escrever as chaves eu tenho que botar entre, tem que botar barra invertida chaves, não abrir chaves e não fechar chaves. Aí eu posso botar aqui A, aí o índice, né? Abre chaves aqui e J, né? Que a gente vê nos livros aí de ensino médio. Então ele vai colocar aqui que A é
Aqui ele botou MATPF, ele não botou em negrito. É porque eu botei entre parênteses, né? Aí fica difícil. Perdão pelo erro, então colocando assim o comando correto. Ele vai botar o A em negrito, é o que é uma matriz com índice A e J. Então aqui eu boto o índice aqui utilizando o underline, né? O underline abre chave tudo que tem que vir na parte do subscrito. Então, o underline subscrito e o circunflexo lá, o acento chapeuzinho, é sobre escrito. Né? E dentro do contexto tem os seus significados. Né? O padrão aqui é para a gente chamar que é a potência. Certo? Então, outras coisas também que a gente pode ver, tem também o do raiz quadrada, vou colocar aqui, que é o barra SQRT. E aqui eu coloco o 3, raiz quadrada de 3. Então, apareceu lá, raiz quadrada de 3. Aqui eu errei de novo, tem que botar abrir chaves. Então, ele faz a raiz quadrada de 3. Se eu quiser outro, né, eu abro aqui o colchetes e boto raiz quarta. E aí ele vai colocar o raiz quarta lá no símbolo de raiz. Né? Então, sem o símbolo, sem o colchetes aqui, a raiz quadrada. Se eu quiser outro tipo de raiz, eu abro colchetes antes do número aqui, que é um valor opcional, né? Para quem já está vendo as aulas aí, já explicamos isso. Então, aqui eu boto 2, que é o padrão. Aí vai colocar 2. Se eu quiser raiz cúbica, boto 3. E aí ele muda lá o padrão das raízes quadradas. Certo? A outra também que a gente pode utilizar, botar aqui, emendado aqui mais, é o logaritmo, né? Assim como os dos senos e cossenos que a gente viu, é barra log. Barra log, abro chaves, log de 10. Log, né? Logaritmo de 10. Sendo que o log aqui sem definição é o logaritmo natural, né? Que é o do Ezinho lá. Se eu quiser o log de 10, eu tenho que botar log 10 aqui. Não botou. Certo? Eu boto o log de 10 aqui, que vai aparecer o logaritmo normal, né? Natural. Aí se a gente quiser outro, deixa eu ver se é como colchetes mesmo. Também não. Então deve ter outra coisa, a gente pode ver depois em outras aulas, né? Mas o logaritmo daqui é log de 10, ou log, e aqui de chave vem o valor que a gente quer dentro do log. Beleza? Então, outros comandos também que é utilizado na matemática é o somatório. Então eu boto barra sum e aqui já aparece. Então eu posso botar o somatório sem definição de nada. Então eu posso botar de A elevado a J. Ele vai colocar o somatório aqui, né? Então geralmente o somatório ele tem que colocar o início e o fim, né? Então eu posso botar aqui o underline, que vai botar o que vem abaixo do símbolo de somatório, certo? Botar J igual a 1. Então J começa de 1 e vai até... Aí eu abro outras chaves. Segurei o Enter sem querer. Daí agora eu boto o chapeuzinho, que é o sobrescrito. E aqui abro chaves, né? A de J começando da 1 até 10. Aí vai aparecer o bonitinho lá, como a gente vê nos livros de somatório, né? E o produtório é só prod. De produtório. Aí ele vai tirar o símbolo de somatório e vai botar o produtório. Certo? E por aí vai. Se bem que a equação aqui, em termos técnicos, não tá certo, né? Produtório, posso botar produtório de J só. Que ele vai fazer o produtório de J1 vezes J e por aí vai. Certo? Então, assim a gente faz o produtório, somatório, né? Então, aqui é o básico de relação aos textos matemáticos que a gente pode estar utilizando, né? Aí lembrando que aqui a gente precisa de bastante estudo, né? Se fosse cobrir só tudo, todos os comandos e coisas que a gente pode colocar, a gente veria as várias aulas, né? Então existem algumas ferramentas
e pesquisa também sempre é válido para avançarmos, né? Aí, então a gente já viu lá que alguns símbolos que a gente já viu o beta, o alfa, tem o pi, que é barra pi, né? Ele vai botar o símbolo do pi, que a gente conhece, né? Principalmente quando a gente quer trabalhar com funções trigonométricas, então aqui barra pi. Aí tem as letras gregas, né? Que a gente pode estar utilizando por aí também. De repente, geralmente as ferramentas de produção de látex, ele tem algumas ferramentas que dão esses símbolos, né? Deixa eu ver, aqui tem alguns símbolos relacionais, log, ln, né? Se eu quiser o ln aqui, ó, ele já botou o ln, que é o logaritmo natural, o log, que eu acho que é log de 2. Então aqui, nessa ferramenta aqui, onde eu estou colocando aqui, tem vários símbolos desses que a gente pode estar utilizando, o relacional e por aí vai. Tem o mais ou menos, né? Que é o PM. Ctrl X, colocar aqui. Que é plus minus, né? Do inglês. Então vai aparecer o sinal lá de mais ou menos. Se eu quiser ao contrário, menos mais, é MP. MP também reconhece, ele vai colocar ao contrário. Tem um símbolo também da divisão, daquela divisão mais padrão, que é o div, certo? Que ele vai botar aquela barra com 2 pontos. Caso eu queira utilizar esse tipo de símbolo de divisão, se ser o barra ou se ser o frac, né? Que é os padrões aí. Aí tem o vezes, tem outros símbolos relacionais. Deixa eu ver se aqui tem as das letras. A das letras gregas. Eu acho que não tem, tem operadores. Aqui tem grego, então aqui tem todas as letras gregas, tanto minúsculo como maiúsculo, né? Aqui dentro do Text Studio. Né? Se você está utilizando, então aqui já te dá várias opções, né? Então você seleciona onde você quer escrever, clica aqui, cursor lá onde está, e escolho a letra que eu quiser utilizar, botar teta maiúsculo. Então eu vou botar aqui vá teta, que é esse teta um pouco mais inclinado. Se eu quiser só o teta maiúsculo, eu coloco aqui o teta mais retinho, né? Que é o teta com T maiúsculo. Aí compilando ele vai colocar essa letra grega lá no nosso texto, né? Então, muitos dos processadores de látex ele já tem uma barra de ferramentas para a gente procurar, né? Então, aqui dentro do látex é só a gente vir aqui dentro do TextStudio, no caso, vir bem aqui onde tem os símbolos, né? Que é o asterisco. Clicar aqui que ele vai aparecer. Aí bem aqui tem a seleção do que a gente quer, né? Tem relações, então vai vir igual, diferente, equivalente, aproximado, né? Maior, menor e outros símbolos matemáticos aí que dependendo do que a gente estiver trabalhando, a gente pode estar utilizando, né? Melhor aí, menor igual, né? Lembrando que o símbolo de maior que e menor que é o mesmo do teclado, certo? Posso colocar aqui que vai funcionar. Aí já o menor igual a que, aí a gente já tem que utilizar alguns outros comandos já, que a gente vai ver aí ao longo das próximas aulas, né? Então a gente queria só finalizar essa aula dentro do que a gente mostrou. Nós já estamos aí 30 minutinhos de aula, então creio que para essa já é o suficiente, né? Então na próxima aula a gente vai continuar explorar alguns símbolos matemáticos que já vêm dentro do contexto do ensino superior, limite, derivada, equação, algumas coisas relacionais, e escrever aqui para a gente começar a ter uma noção de como fazer esses textos matemáticos, né? Aí também daqui a 2 aulas aprender como trabalhar com matrizes aqui dentro do LaTeX também, né? Então por hoje é só, né? Obrigado pela atenção de todos e a gente se vê na próxima aula.